Segunda Crônicas, capítulo 20. Eu gosto muito desse texto, queridos. Ele demonstra o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus na vida daqueles que nele confiam. É escrito assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniram-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não é tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e conclamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes do monte de Seir, cujo território não permitistes que Israel invadisse quando vinham do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da Assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenha medo, e nem fiquem desanimados por causa desse exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com você. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenho fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenho fé nos profetas do Senhor, e terão vitória.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram-os dos montes de Seir para destruí-los e aniquiná-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedera paz a todas as suas fronteiras. Amém, queridos? Eu gosto de ficar imaginando ou pensando como é que foi esta cena épica desse acontecimento. Eu fico tentando construir na minha mente como aquele que projeta um filme, né? E tem na mente toda a ideia de como é que vai ser processado o filme. O ator ainda não sabe, o contramestre não sabe, o cameraman não sabe, mas está tudo na mente do idealizador, já está ali todas as imagens, como é que vai ser feita. Eu tento mais ou menos fazer isto cada vez que eu leio um texto bíblico, uma passagem como essa. Porque a Bíblia diz que Josafá era um rei que agradara o coração do Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Que chamava a atenção do coração de Deus, pela sua conduta, pelo seu comportamento. Mas ele está agora envolvido numa situação extremamente difícil, complicada. E quando ele procede à sua oração, né, ele faz menção de algumas características de como é que ele vê Deus e de como é que ele conhece esse Deus. Ele vê o Deus de que é dono de tudo, como disse o pastor Felipe, né? É um Deus que está no céu e domina sobre todas as coisas. É um Deus que no passado tirou com mão poderosa o seu povo do Egito. É um Deus que tinha feito coisas grandiosas e preciosas. Talvez ele não saiba, mas ele deu uma noção daquilo que Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, nesse momento, que nos momentos das lutas e das aflições, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ele traz justamente essa condição de saber quem é esse Deus, de conhecer esse Deus, de como ele o vê, de como ele o conhece, sobre o que ele conhece desse Deus, para trazer esperança ao coração dele, esperança ao coração daqueles que estão diante dele no momento da dificuldade. Isso fica claro porque no final eles dizem assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E como é bom buscar o Senhor, né? Porque logo em seguida eu fico imaginando que depois de uma oração como essa,
perpetua-se um silêncio. Essas são figuras da minha imaginação, não estou dizendo que é isso que aconteceu. Perpetua-se um silêncio. E alguém se levanta e, de uma maneira ousada, diz assim: diz o Senhor. Não tenha medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu fico imaginando quando vai se ouvindo essa frase ecoando dentro do coração de cada um, como esse coração começa a acelerar. Porque a gente que de vez em quando tem a alegria de ouvir a voz de Deus, de saber de uma maneira muito clara de que Deus está falando conosco, ou através da sua palavra, ou através de uma pregação, ou através de um louvor, ou através de um profeta. Quando nós sabemos que Deus, de alguma maneira, está falando conosco, pelo menos comigo acontece, o meu coração começa a acelerar. Então eu fico imaginando que quando aqueles homens, Josafá e aqueles homens ouviram, havia em cada um uma manifestação de alegria, de gozo, de esperança e de certeza de que não estavam sozinhos. Mas Deus, mesmo dizendo que a batalha não era deles, era de Deus, fez eles tomarem algumas posições. Ele diz: vocês vão ter que ir lá. Isso é uma coisa meia doida, de vez em quando, para a gente imaginar. Porque já que Deus vai batalhar pela gente, por que eu tenho que ir? Já que Deus vai fazer isso por mim, por que eu tenho que estar lá? Já que Deus que vai agir, e Ele disse que eu não vou precisar lutar, por que eu tenho que ir armado e ir para lá? Talvez alguns, como eu, de vez em quando penso e fico perguntando para Deus por quê, que nem uma criança que pergunta para o pai e para a mãe toda hora, por quê? Aí você responde ela novamente, por quê? Aí você responde ela novamente, por quê? Eu de vez em quando fico assim com Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque como filho, me sinto assim no direito de fazer algumas perguntas para Ele. E esse povo vai, a despeito disso, em obediência, vai ao destino ao que lhe estava apresentado a guerrear. E diz que chegando lá, todo esse cenário foi observado por eles. Eles não levantaram sequer uma arma. Eu acho que a arma até atrapalhou, porque diz que eles não puderam carregar tudo porque era muita coisa. Se eles não tivessem levado a arma, tinha espaço para levar um pouco mais. Mas, na realidade, eles se deparam com essa ação, e lá no final diz que, em virtude disto, o temor do Senhor sobreveio sobre as nações, porque essa se tornou uma notícia que se ecoou na época de Josafá, de que não fora necessário sequer o povo de Judá e de Jerusalém, o povo de Israel, levantar a espada para lutar, e que o Senhor havia feito coisas grandiosas. Então eu fico pensando nessa dinâmica dessa situação, e pensando nisso que eu consigo ainda mais perceber da grandeza e da dimensão do que Deus é capaz de fazer. Há alguns filmes que a gente vê, que mesmo que eles tragam algumas cenas mirabolantes, chocantes, nós sabemos que aquilo foi produzido de alguma forma. De que, na realidade, aquilo, muitas delas são montagens para nos mostrar uma realidade, uma circunstância, uma situação. E nós ficamos abismados com algumas
dessas cenas, né? Tanto é que no Oscar, um dos prêmios que é dado ao Oscar é o prêmio de melhor encenação, desses prêmios de melhores ficções, essas coisas todas. Mas quando você para ver isso, e para olhar o que Deus fez, é extremamente grandioso perceber ao Deus que nós servimos. É extremamente maravilhoso nós nos apercebemos disso. É extremamente tremendo a gente parar diante dessa circunstância e ver que o Senhor é aquele que ainda nos dias de hoje vai estar nos dizendo: não tenho medo e nem desanime. Não tenho medo, nem desanime, porque nem o exército, nem a circunstância é algo com que se preocupar, porque a batalha não é de vocês, e sim do Senhor. Este é o texto, esta é a informação que a gente vê nesse texto do capítulo 20. Mas há duas palavras nesse texto que me chamam a atenção. E ela está lá no capítulo 1, no versículo 1. Depois disto. Depois disto o quê? Aí nós vamos ter que voltar lá no capítulo 18. No capítulo 17, diz que Josafá era filho de Asa, e foi sucessor, e fortaleceu-se. O versículo 3 vai dizer: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou no caminho do seu predecessor, Davi. No capítulo 18, há uma informação interessante de Josafá, que diz que Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se com Acabe. Nós conhecemos a história de Acabe. Acabe era algo que era abominação diante dos olhos de Deus. Ele se aliou-se com Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse a Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como o teu. Estaremos contigo na guerra. Gozado que, quando nós vamos ver a narrativa disso, nós vamos ver a narrativa do que aconteceu. Josafá, ele tem uma preocupação, mas essa preocupação ela é meia velada. Talvez por estar diante de alguém como o rei Acabe, talvez por causa dessa aliança de casamento, não querendo ferir esse relacionamento, ele tem uma preocupação meia velada, e ele vai falar para Acabe se não há no meio deles algum homem que eles poderiam consultar ao Senhor, a fim de saber o que o Senhor pensara dessa situação. Acabe então vai levantar um monte de profeta, mas eu acho que o Espírito de Deus alertar Acabe, alertar a Josafá, e ele ficara meio desconfiado dessas palavras, de que esses homens estavam falando, e ele diz assim: fora esses, não há algum outro. Aquilo que a Bíblia vai dizer lá,
que é um dos dons do Espírito de Deus, que é o espírito de discernimento, eu acho que Josafá já o tinha nessa época, porque ele percebeu que aqueles homens que falavam em nome de Deus não traziam confiança. Então eles trazem diante dos reis Micaías. E Micaías vai falar da parte do Senhor. E a palavra de Micaías não é uma palavra boa. Micaías vai dizer: vi todo Israel espalhado pelas colinas, versículo 16 do capítulo 18. Como ovelha sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: eles não têm dono, cada um volte para casa em paz. Acabe se levanta contra Micaías e manda colocar sobre vigilância, manda prender Micaías. Mas Acabe ficou também encucado com isso, porque a profecia ou a palavra dos outros, né, eram que todos os inimigos de Israel seriam destruídos. Lá no versículo 10 você vai ver isso, né? Com este chifre tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Essa era a palavra dos outros. E a palavra de Micaías era que ele os via como ovelha desgarrada. Acabe também fica meio preocupado com essa palavra, e parece que também ele não confiou muito na palavra dos homens que ele havia chamado. Porque quando ele vai à guerra, ele vai de forma diferente. Porque um rei ia à guerra com toda a sua ornamentação de rei, com toda a sua proteção de rei, né, demonstrando que ele era diferente dos demais, né? Mas a Bíblia diz que, lá no versículo 29, diz: o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado. Porque eu acho que ele não confiava muito naquela palavra, até daqueles homens que ele havia chamado. Entrarei disfarçado. Quando o povo vai à guerra, tanto Josafá como Acabe, os inimigos de Israel veem a vestimenta de Josafá e confunde Josafá como o rei de Israel. Vai confundir Josafá com o rei de Israel. No versículo 31 diz assim: quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor os ajudou. Deus os afastou deles. Ele clamou ao Senhor porque a vestimenta dele denunciava ele como rei. E o outro, não se esqueça, ele está camuflado. Mas olha que interessante, no versículo 33 diz assim: de repente um soldado disparou o seu arco ao acaso. É nessa hora que você olha para aquele Deus que nós vimos batalhando a guerra de Josafá, e você vê essa circunstância que vai acontecer, você vai ver que não existe acaso para Deus. Não existe acaso. Porque tudo está sob o controle dele. Diz que de repente o soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro: tire-me do combate, fui ferido, a batalha foi violenta durante todo o dia. E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. Acaba essa cena épica também. Aí Josafá está voltando. Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém.
E Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disto, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou o Senhor de todo o seu coração. No capítulo 20, começa dizendo: depois disto, o que isso tem me mostrado diante dessa circunstância, diante dessa palavra? Que apesar de nós sermos homens e mulheres que buscamos a Deus, nós estamos suscetíveis a erros. Somos suscetíveis a erros. Somos homens que, às vezes, pela falta de discernimento, às vezes por uma questão emocional, às vezes por uma questão de laço, como ele disse lá, de casamento, nós cometemos erros. Nos associamos, fazemos coisas sem consultar ao Senhor, sem falar com Deus, porque você vai ver que no começo do capítulo 20, depois disto, o que Josafá fez? Josafá levantou-se na Assembleia de Jerusalém, no templo do Senhor, em frente do pátio, e ele fez o quê? Ele orou a Deus. O que ele não fez quando estava com Acabe. Ele não consultou o Senhor, ele não orou ao Senhor, ele não buscou ao Senhor, porque nós, como homens, estamos suscetíveis a erro. Mas mesmo diante dos erros que muitas vezes nós cometemos, e lá em João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado já pecou, já errou, já falhou. E nós temos essas marcas na nossa vida de erros, de pecados, não porque queremos pecar, mas é porque erramos o alvo, faltou-nos discernimento, fomos acometidos de uma emoção, algo foi maior do que a gente. Havia uma pessoa em Florianópolis, que ela foi membro em Florianópolis, e ela sempre dizia assim: Andréia, cuidado com a emoção, meu irmão. Porque a emoção é um negócio bem complicadinho. A gente erra. A gente, de vez em quando, se coloca em circunstâncias de vulnerabilidade. De vez em quando, nós estamos, como diz o outro, no olho do furacão. Porque não nos apercebemos, não nos atentamos. Houve até uma palavra, uma orientação, mas nós deixamos passar desapercebido. Mas apesar disto, no momento que talvez fosse o pior momento dessa luta de Josafá, quando ele vê cercado pelos inimigos, a palavra de Deus diz assim: Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, mesmo não estando onde Deus queria que ele estivesse, mesmo estando associado com quem Deus não gostaria que ele se associasse, mesmo fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. A palavra de Deus diz que Josafá clamou, e o Senhor o abençoou. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Clamar ao Senhor, queridos.
Clamar ao Senhor, clamar ao Senhor. Nesse mundo imediatista que nós estamos vivendo, de respostas rápidas, práticas, em que o nosso vocabulário está tomando uma dimensão, uma forma totalmente diferente. Antigamente, para você dizer assim, está tudo bem, você dizia com essas palavras, está tudo bem. Hoje você faz assim. Diz muita coisa isso. Nós estamos mudando a nossa forma de se comunicar. Nós estamos mudando a nossa forma de conversarmos. E isto, muitas vezes, pela cultura que está sendo agora formada dentro de nós, através dessa tecnologia que nos ajuda e nos atrapalha, ajuda barra atrapalha, né? A gente esquece que lá no teu WhatsApp, que essa é a moda agora, né? WhatsApp, Jesus não está lá. E você não vai ter como falar com ele pelo WhatsApp. Você vai ter que ter uma linha de comunicação direta com ele. Você vai ter que aprender a parar e de vez em quando clamar a ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Josafá clamou, a despeito de como é que ele estava, ele conhecia a Deus. Eu e você conhecemos a Deus. Como Josafá, de vez em quando erramos. Como Josafá, de vez em quando estamos em vulnerabilidade. Mas como Josafá, temos que clamar ao Senhor. Outra coisa interessante que me chama a atenção é de quando Josafá volta para casa, levanta-se alguém da parte de Deus e vai chamar a atenção de Josafá. Esse Jeú, eu não me lembro de ter visto ele em outro lugar da Bíblia. Não pesquisei sobre isso, até vou pesquisar. Eu não me lembro de ter visto ele em outro lugar, eu não sei qual o posto dele. Mas eu sei o seguinte, que dentro de uma posição de hierarquia, o rei estava em nível superior a ele. Qualquer que fosse a posição de Jeú, o rei era superior a ele, mas a despeito disso, ele ouviu da parte do Senhor esse homem sendo instrumento para falar com ele. E falou coisas sérias e graves. Porque ele disse assim, será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Ou seja, o Deus que você, com a sua atitude, com as coisas que você está fazendo, diz que você o ama, você agora se associou com alguém que diz que não o ama e não tem nada com ele. Outra coisa disse também que por causa disso a ira do Senhor iria se acender sobre ele. Só existe um homem na Bíblia que eu me lembro, os pastores aí, os teólogos podem me ajudar, que diz que preferia cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Eu me lembro só de um. Prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Você imagina alguém chegar para você hoje e dizer assim, por causa disto, a ira do Senhor está sobre você. Misericórdia, né? Mas olha que interessante. Não para. Se parasse aqui, nós ficaríamos pensando, meu Deus do céu, o Senhor esqueceu tudo a respeito de Josafá. Mas olha o que ele vai dizer. Contudo, existe algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou
a Deus de todo o seu coração. Querido, é nessa hora que eu creio que o nosso depósito no Senhor não será em vão. O nosso trabalho, o nosso esforço, né, a nossa dedicação, o nosso amor ao Senhor, o nosso amor à obra do Senhor, o nosso trabalho, a nossa obediência, a nossa consagração ao Senhor, naquele momento em que nós errarmos, naquele momento em que estivermos fazendo, às vezes, o que não deveria ter feito, o Senhor há de se lembrar de nós e terá misericórdia. Há de se lembrar de nós e terá misericórdia de nós. Foi isso que o Senhor falou para Josafá. Josafá, apesar da minha ira estar sobre você, eu me lembro de quem é você. Eu sei o que você tem feito. Eu conheço o teu coração. Eu sei que você se deixou levar talvez pelas emoções, mas que na realidade o teu coração é um coração dedicado a mim. É um coração dedicado a mim. Aí passa-se os dias. Por isso que o texto começa depois disto. Depois desses acontecimentos, vem ocorrer essa coisa com Josafá. E olha como ele procede aqui. A primeira coisa que ele faz, e o que ele não fez com Acabe, foi buscar o Senhor. A primeira coisa que ele fez no meio dessa situação foi orar a Deus, foi clamar ao Senhor, foi dizer aquilo que estava no seu coração, foi mostrar como é que ele se sentia, porque no final ele diz, não sabemos o que fazer. Ele abriu o seu coração, ele buscou o Senhor, ele se apresentou diante de Deus, o que ele não fez quando se associou com Acabe. A segunda coisa que ele faz, e o Senhor quer mostrar para ele, é que ele deveria ter prestado atenção no profeta. E como é que eu posso validar isso? Porque quando o profeta Jaziel se levanta para falar com ele, e fala para ele não ter medo e nem ficar desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas do Senhor. Quando o Senhor se levanta e fala a respeito disso, ele no dia seguinte, quando vai sair a guerra, no versículo 20, ele diz assim, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Ele está agindo num contraponto daquilo que ele fez anteriormente, daquilo que aconteceu com ele no tempo de Acabe. Ele está dessa maneira demonstrando que ele entendeu aquilo que havia acontecido com ele. Queridos, a pior coisa é quando nós erramos e costumamos ou queremos continuar errando e não aprendemos nunca com os nossos erros. Errar, nós vamos errar, queridos. Falhar, nós vamos falhar. O único que é perfeito é Jesus. Nós estamos lutando diariamente contra a vontade da carne, contra os desejos do mundo e contra o diabo. Todo dia nós lutamos contra isso. Todo dia nós nos emocionamos. Quando vem uma notícia, quando vem uma circunstância, e que ela abala o teu emocional, você murmura, você reclama, você até pragueja, e você já divaga das atitudes que você vai ter logo em seguida. Erramos, falhamos, mas o bom
que a nossa caminhada com o Senhor tem nos possibilitado deixar marca, que Ele se lembre de nós no momento da sua ira. E a sua misericórdia, como diz a sua palavra, é o motivo de não sermos consumidos. Mas o pior de tudo isto é nós não aprendermos com os erros. É nós continuarmos falhando nos pontos aonde já deveríamos ter melhorado. Aonde continuar errando nas circunstâncias que já deveríamos ter aprendido. O bom é que a benevolência do Senhor nos dá a oportunidade sempre de um recomeço. Mas de vez de nós enfrentarmos ou ganharmos vitória, estamos enfrentando luta. Em vez de vermos a mão de Deus agindo em nosso favor, ainda estamos enfrentando ataques. Porque não conseguimos passar a etapa seguinte, de aprender com os erros do passado. De aprender com as falhas que já cometemos na caminhada. De aprendermos com as circunstâncias em que a nossa vida muitas vezes se encontra, de aprendermos a dominar as nossas emoções, de aprendermos que não adianta absolutamente nada a gente agir no ardor da luta. Eu coloquei uma frase imaginária, sabe aquelas coisas que você coloca na geladeira, aquelas frases? Eu coloquei uma frase imaginária na minha mente. E toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo essa frase. A reação é um pecado. Porque nós não sabemos trabalhar com a reação. Quando acontece alguma ação e a gente reage, a gente peca. Porque essa reação, geralmente, ela está alicerçada em emoções, em informações que não são as completas, e a gente peca. E eu, como sou um latino-americano, como tenho um sangue de italiano, como sou por temperamento colérico, você imagina se eu erro pouco? Então a frase está na minha mente. Não reaja, porque se você reagir, você vai pecar. Todos nós fazemos isso. Então eu tenho que aprender com os erros do passado, porque muitas vezes eu reagi e pequei. E o que eu tive que fazer? E pedir perdão. Porque não tinha toda a informação, não sabia de todo o contexto, não sabia de toda a história, estava balizado pelas minhas emoções e errei. Então estou aprendendo com os erros. Estou orando ao Senhor. Estou buscando sabedoria e graça, porque tem luta que eu não quero lutar mesmo. Tem batalha que eu não quero pôr minha mão mesmo. Tem coisas que eu quero ver o Senhor agindo mesmo. Mas para que isso aconteça, eu tenho que olhar para esse parâmetro dessa vida, dessas duas circunstâncias, dessas duas situações e aprender com ela. Me parece que Josafá aprendeu. Ele errou com Acabe. Ele não consultou o Senhor. Não ouviu a voz do profeta. Se envolveu numa circunstância que não era ele para se envolver. Recebeu uma reprimenda de Deus e parece que ficou alerta. Parece que a chamada de atenção de Deus na vida de Josafá alertou ele. E num momento próximo, porque sempre vai acontecer assim, queridos. Deus quer saber se a gente aprendeu. Tem sempre um momento próximo. Josafá está
novamente numa situação. E agora o procedimento dele é outro. O procedimento dele é buscar o Senhor. Esperar o Senhor falar. E fazer o que o Senhor mandou. E aí, segundo o que apresenta, e a palavra de Deus diz que Deus não mudou, que Ele continua o mesmo ontem e hoje e será eternamente, se agirmos como Josafá agiu. Há batalhas que não precisaremos lutar. Ele vai chegar para mim e dizer, essa batalha não é tua. Essa batalha é do Senhor. Que nós possamos aprender com isso. Eu gosto muito desse pensamento na vida de Josafá. Muitas outras coisas eu aprendo, mas hoje eu quis trazer dessa forma para você. Se você está passando por uma luta, passando por problemas, está passando por uma circunstância difícil, de repente você está num lugar que Deus não queria que você estivesse. De repente você está associado com quem Deus não gostaria que você estivesse. De repente você está fazendo o que Deus não gostaria que você fizesse. O que eu faço? Faça que nem Josafá, clama ao Senhor. Clama ao Senhor. E Ele vai vir em teu socorro. Segunda coisa que você faz. Muito provavelmente depois disso Deus vai te chamar a atenção. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai te chamar a atenção. Você vai ouvir um hino, Deus vai te chamar a atenção. Você vai, um pregador, trazer uma palavra e você vai dizer assim, contaram tudo da minha vida para ele. Não, é Deus te chamando a atenção. Você vai ouvir e Deus vai te dar a oportunidade de ver se você aprendeu. Se você aprendeu, faça que nem Josafá fez. Ore, ouça a voz de Deus, confie no Senhor, aguarde no Senhor e você verá a vitória do Senhor sobre a sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé.